Eita. Perfeito. Bom, vamos fazer uma oração. Depois da nossa oração, nós daremos início à nossa aula propriamente dita. Vamos orar. Pai amado, Deus de graça, nós somos gratos ao Senhor por esse momento que passamos juntos, estudando as maneiras pelas quais nós podemos e devemos interpretar a Sua palavra, a Sua revelação, que nos foi dada por inspiração do Teu Santo Espírito, para a edificação da igreja, para ensinar o seu povo a viver no centro da sua vontade. Nós somos gratos por isso e te louvamos, Senhor, pelo tempo que passamos juntos. Que o Senhor abençoe a nossa aula e que o Senhor também abençoe cada aluno e os capacite a ler, a entender e a aplicar a sua palavra em suas vidas. Seja conosco e perdoa os nossos pecados, pois é em nome do Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. 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 Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos mais uma vez aí ao Seminário Batista Reformado John Dagg. Esse já virou o nosso bordão aí, bem registrado e presente nas nossas aulas de hermenêutica. Mas eu quero começar a nossa aula dizendo que eu tenho duas notícias para compartilhar com vocês. Uma notícia boa e outra notícia não tão boa. A notícia boa é que, a partir da próxima terça-feira, vocês estarão livres da minha companhia chata, que fica aqui falando com vocês durante horas, né? Fazendo perguntas atrás de perguntas. Vocês já devem estar enjoados da minha cara e do meu jeito. Então, a boa notícia é que, a partir da semana que vem, vocês terão um novo professor com uma nova disciplina. Tá? Eu confesso que eu me perdi no calendário devido à semana que nós não tivemos aulas, né? Devido às programações da nossa igreja, mas o Senhor deu graça e nós conseguimos aí cobrir uma boa parte da temática da hermenêutica. Eu confesso que em 9 aulas, discorrer sobre um assunto tão complexo, tão vasto, tão rico, é pouco tempo, mas eu espero no Senhor que a semente que eu plantei aí no coração de vocês germine e que, de alguma forma, vocês tenham aprendido algo relevante para a fé, para a caminhada de vocês e para o ministério que vocês exerçam ou vão exercer na igreja local que vocês servem. E a notícia ruim é que, depois da nossa aula, eu vou estar disponibilizando no grupo da nossa igreja um Google Forms com as questões da nossa avaliação, tá? Eu separei 10 questões bem tranquilas, bem fáceis de ser respondidas, porque a minha intenção com a avaliação é levá-los a recapitular tudo aquilo que nós estudamos e também colocar em prática para que seus músculos hermenêuticos não venham atrofiar durante o tempo aí. Então, vocês precisarão fazer uma atividade hermenêutica interpretando alguns textos da Palavra de Deus que vocês vão ver quando vocês olharem o Google Forms. Então, certo? E então é isso, pessoal. Esses eram os recados, as notícias que eu tinha para passar para vocês. A Bia questionou aí a minha autoestima, né? Boa, Bia. Tinha me perdido aqui. Bom, vocês podem entregar o formulário respondido até terça-feira que vem, tá? Vocês podem utilizar o resto da semana, né? Tá bem no comecinho, quarta, quinta, sexta, pegar o feriado prolongado para fazerem a avaliação. E só mais uma observação, vocês podem consultar, tá? Fiquem à vontade para consultar o material estudado, os slides que estarão disponíveis aí na verdade, que estão disponíveis, né? No grupo do seminário, vocês podem consultar bíblias de estudo, comentários, introduções, pregações no YouTube. Fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pesquisa, tá? A minha intenção é que vocês executem e exerçam os princípios hermenêuticos que nós aprendemos aqui, inclusive consultando
boas fontes, ok? Vocês acham que dá para entregar até a próxima terça-feira? Não fica puxado, não fica corrido? Belezinha, então. Pessoal, hoje eu quero propor uma metodologia um pouco diferente para as nossas aulas, tá? Como hoje é o nosso último encontro, nosso último momento refletindo e discutindo a respeito da hermenêutica bíblica, eu quero trabalhar as nossas aulas em alguns blocos para tentar cobrir os assuntos que nos restam, tá? Então, eu pretendo fazer a aula de hoje dividida em 4 blocos que vão durar em torno de 10 a 25 minutos no máximo. Vou tentar não me estender mais que isso, para que a gente consiga aí ter uma boa interação e venha conseguir tocar nos assuntos cruciais para a nossa aula de hoje. Esses blocos que eu vou trabalhar hoje, em primeiro lugar, eu quero tratar com vocês a respeito de um assunto chamado figuras de linguagem. Esse é um assunto muito importante para a arte da interpretação bíblica, porque todos os gêneros literários das escrituras fazem uso frequente de figuras de linguagem, então, certo? Tá certo? E depois, então, no segundo bloco, nós vamos aprender a como nós devemos ler e interpretar textos da narrativa profética. No terceiro bloco, nós vamos aprender a ler e interpretar os gêneros epistolar da Bíblia, né, as epístolas, como nós devemos lidar com as epístolas do Novo Testamento, e nós vamos encerrar, então, a nossa aula falando do Evangelho como um gênero literário e como nós devemos olhar para o Evangelho de Jesus Cristo, tá certo? Então, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida em relação à prova, em relação à nossa proposta de hoje? Não? Então, vamos seguir aqui com o nosso curso. Bom, na semana passada, nós exploramos um pouco a respeito dos textos poéticos que as escrituras trabalham, né, dos textos poéticos que se encontram no cânon bíblico. E nós discutimos alguns fatores, alguns meios, alguns recursos que os escritores utilizam com muita frequência, que nós precisamos conhecer para ler o texto e conseguir acompanhar o raciocínio do leitor e entender então a mensagem que ele está comunicando. E hoje, meus irmãos, eu quero, antes de falar sobre os outros gêneros literários, eu quero falar sobre figura de linguagem, tá? Figura de linguagem. Por quê? Porque a literatura poética e principalmente a literatura profética, elas fazem um uso meio que exacerbado das figuras de linguagens. Então, nós precisamos saber quais tipos de figuras de linguagens são presentes na narrativa bíblica, né? Se eu perguntasse para vocês a quais tipos de figuras de linguagens existentes dentro de uma língua, dentro de um idioma, vocês citariam milhares de figuras de linguagens possíveis. Mas existem figuras de linguagens que são inéditas nas escrituras ou que são presentes nas escrituras, ao passo que outras figuras elas são preteridas pelos autores. E uma boa forma de adentrarmos na temática da nossa aula hoje é justamente com a pergunta a respeito do que é uma figura de linguagem. Né? Se eu perguntasse para vocês o que é uma figura de linguagem, como vocês descreveriam o que seria isso, por exemplo?
que seria uma figura de linguagem? Como nós podemos definir o que é isso, né? Algo que nós aprendemos desde da escola primária e vamos desenvolvendo ao longo da nossa formação fundamental e média, né? Alguém consegue É a definir? maneira que a gente diz algumas coisas, por exemplo, estou morrendo de fome. É uma figura de linguagem aumentativa, que na verdade eu não estou morrendo literalmente, eu só estou com muita fome. Então, é a maneira que a gente fala as coisas. Interessante. Interessante. E é uma figura de linguagem que nós usamos o tempo inteiro, né? Principalmente as mulheres, né? As mulheres, quando elas estão com fome, elas utilizam essa figura de linguagem de forma muito constante e olha, o marido, ou o noivo, o namorado, fica até com medo de ser devorado, porque olha, o humor de vocês muda drasticamente. Mas, tendo então por base essa definição que a Bia colocou, que foi um exemplo muito pertinente, muito concreto e que ajuda a elucidar essa questão, eu quero trabalhar com vocês uma definição do Esdras Costa Bento em um livro que foi um livro que ele escreveu chamado Hermenêutica Fácil e Descomplicada, publicada pela editora da Casa de Publicações da Assembleia de Deus, a CPAD, em 2003, página 307. Ele vai dizer o seguinte: figuras de linguagem ou figuras de retórica são recursos linguísticos empregados pelo literato, a saber, o escritor, tá? Para expressar de modo concreto suas ideias, evocando algum tipo de imagem real, comparação ou de correspondência entre as palavras e o pensamento. Olha só que coisa interessante. O que é uma figura de linguagem? Sobretudo, uma figura de linguagem, meus irmãos, é nada mais, nada menos do que um recurso literário que um determinado escritor utiliza para se fazer entendido pelos seus leitores ou que um escritor ele utiliza para expressar, materializar ou tornar uma ideia concreta. E é muito interessante que quando essas figuras de linguagens elas são empregadas por determinado escritor em um texto, ela tem um propósito de evocar algum tipo de imagem real para a pessoa que está lendo imaginar uma situação ou a pessoa que está ouvindo, né? E essas figuras de linguagens, elas visam a fazer comparações ou até mesmo correspondências entre palavras e pensamentos, né? A Bia usou um exemplo que se encaixa perfeitamente nessa definição. Quando você está com fome, você utiliza uma figura de linguagem, quase que uma hipérbole, né? Que é uma figura de linguagem no qual nós aumentamos muito alguma coisa, nós dizemos, poxa, eu estou morrendo de fome, mas de fato você não está morrendo de fome. Você está utilizando essa linguagem para expressar que você está com muita fome, né? Então, figura de linguagem é basicamente isso. O Paulo levantou a mão? Sim, boa noite, queridos. Werner, no nosso livro de hermenêutica do Elder Carlin, exatamente no capítulo 6, ele fala que figura de linguagem é uma forma de expressão em que as palavras utilizadas em uma frase comunicam um sentido não literal ou incomum em relação ao seu sentido usual. Elas são uma tentativa de comunicar uma ideia de forma mais emblemática do que propriamente literal, né? É bem que correlacionada à frase que você leu aí desse autor anteriormente, e um pouco relacionado ao que a Bia compartilhou com a gente. Exatamente, uma figura de linguagem não é algo para ser interpretada de forma literal, ainda que ela expresse uma ideia literal, né?
os textos poéticos, por exemplo, em Provérbios, nós vamos encontrar muitas figuras de linguagens que não devem ser interpretadas de forma literal. Por exemplo, o escritor de Provérbios vai dizer que se o discípulo ou o filho dele obedecesse os seus mandamentos, ele iria acumular brasas de fogo sobre a sua cabeça. Será que o instruído ali, o discípulo do mestre, obedecendo os mandamentos que ele aprendeu, iria andar pelas ruas com brasas vivas sobre a sua cabeça? De forma nenhuma. É uma figura de linguagem que ele está utilizando ali para fazer alguma comparação, né, para trazer uma ideia por detrás. Bia, pode falar. E todos os textos que dizem sobre as formas de Deus, por exemplo, as mãos de Deus está estendida, também são figuras de linguagem, não são? São figuras de linguagens. Nós vamos falar sobre que tipo de figura de linguagem é essa, né? Quando utiliza características humanas para descrever o ser de Deus, quando o autor bíblico utiliza sentimentos humanos para descrever ações de Deus, tudo isso são figuras de linguagens que a hermenêutica nos ajuda a compreender e que nos ajuda também a olhar para o texto e entendê-lo de forma mais precisa, né? Por quê? Porque a Bíblia, ela ensina enfaticamente e de forma categórica que Deus, ele é espírito. E por Deus ser espírito, ele não possui um corpo material como o meu e como o seu, né? Tem algumas pessoas que de forma muito errada costumam olhar para o ensino bíblico da Imago Dei, ou da imagem de Deus, dizendo que a imagem e semelhança do homem para com Deus se refere justamente à forma física, né, como Deus sendo uma pessoa que possui um corpo não igual ao nosso, mas semelhante ao nosso, e nós herdamos essas características aí do ser e da pessoa de Deus, que é uma interpretação equivocada das escrituras, né? Porque quando o escritor bíblico ele vai dizer que a terra é o estrado dos pés de Deus, ou que o dedo de Deus desenhou os céus e as estrelas, o escritor bíblico está usando uma figura de linguagem, e daqui uns 5 minutos, 10 minutos, nós vamos aprender a identificar esse tipo de figura de linguagem, né? E saber definir que tipo de figura é essa. Paulo? Ô, Brenner, dentro da leitura proposta aqui do livro que nós estudamos, lendo sobre o assunto em questão, até que está bem claro para mim o que é figura de linguagem, que eu entendi bem, acredito eu. Mas eu queria saber qual que é a diferença entre figura de linguagem e uma alegoria. Bom, a alegoria, ela também é, de certa forma, uma figura de linguagem, tá? Tem Paulo, por exemplo, na Epístola aos Gálatas, se eu não me engano, no capítulo 3 ou no capítulo 4, ele vai empregar o recurso da figura de linguagem, da alegoria, para fazer uma explicação de como as alianças de Deus, elas se relacionam, né? Agora, tem uma diferença substancial em você utilizar a alegoria como figura de linguagem e você utilizar a alegoria como ferramenta de interpretação. São duas coisas distintas, tá? Distintas. Certo. Porque a interpretação alegórica, ela visa fazer do intérprete o criador de figuras de linguagem, por exemplo, num texto que não foi ele que escreveu, tentando criar conceitos imaginários que não existem no texto e que não foi a intenção do autor em comunicar. Mas, por vezes, a alegoria ela pode ser usada como um recurso literário de uma figura de linguagem, tá certo? O Elder Cardin, no capítulo 6, no livro que nós estamos analisando, ele trata sobre figura de linguagem, né? E ele coloca a alegoria ali também como uma espécie de
figura de linguagem que é utilizada pelos autores das escrituras, né, pelos escritores bíblicos. Não sei se eu respondi à pergunta, espero que sim. Sim, sim, ficou bem claro para mim. Obrigado. Certo. Nada. Então, pessoal, tendo em vista que a figura de linguagem, ela é um recurso linguístico, um recurso literário, nós precisamos conviver com o fato e com a ideia de que os escritores bíblicos, como exímios escritores, eles fizeram uso frequente dessas figuras e empregaram no seu texto para se fazer entendido aos seus leitores, ao seu público-alvo, né? E a finalidade dos escritores da Bíblia utilizarem esse recurso literário era para tornar o seu texto mais exuberante, mais fácil de compreensão e também para articular muito das suas ideias, né? E esse artifício linguístico, ele é muito presente em toda a Bíblia, seja em textos narrativos, sejam em textos poéticos, sejam em textos proféticos, nos evangelhos, nas epístolas, mas, como já mencionei aqui, os escritores do gênero poético e profético parecem fazer um uso mais exacerbado das figuras de linguagem, a ponto de precisarmos admitir que a literatura poética ela é impregnada de figuras de linguagem, tal modo a literatura profética é tão impregnada de figuras de linguagem que muitas das vezes fica até difícil de entendermos os pontos que os escritores desse gênero literário querem comunicar. Por quê? Porque nós, leitores do século XXI, e principalmente oriundos de uma tradição ocidental, no qual a nossa mente ela foi moldada para pensar em termos ocidentais, nós não estamos habituados a lidar com figuras de linguagem o tempo inteiro. Tá? Ou pelo menos não estamos habituados a entender as figuras de linguagem na forma que os escritores antigos de uma civilização distante, de uma cultura oriental, costumavam trabalhar e se expressar. Só que, apesar do fato da existência e do emprego dessas figuras dentro do texto bíblico, nós precisamos admitir que uma figura de linguagem não deve, em hipótese alguma, ser interpretada de forma literal, porque ela não foi utilizada pelo escritor para ser interpretada de forma literal. Mas isso não significa que uma ideia literal não seja transmitida por meio da utilização de uma figura de linguagem. Como assim? Vamos ilustrar essa questão pensando no texto de Gênesis 2 e no texto de Gênesis 3. Esse texto, meus irmãos, é um texto totalmente narrativo, aonde Moisés está narrando os episódios, acontecimentos relativos à criação do universo pelas mãos do Deus triuno, pelas mãos do Deus trino. E no capítulo 2, nós temos praticamente uma repetição do relato criativo do capítulo 1. Tá? Moisés ele está detalhando alguns aspectos da criação que não estão presentes no capítulo 1, como, por exemplo, a criação do homem e também a respeito da aliança que Deus firmou com o homem. E essa aliança que Deus firma com o homem em Gênesis 2, ela é expressa, ela é materializada, de acordo com o texto de Moisés, por meio de duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore a árvore da vida. A árvore da vida, né? Muitos intérpretes das escrituras, eles têm proposto que essas duas árvores eram, na verdade, né, árvores literais e que elas estavam ali diante de Adão com frutos como nós
conhecemos. Não podemos determinar, né, dizer de forma cabal que tipo de fruto era aquele, mas algumas pessoas recorrem ao recurso da literalidade para dizer que aquelas árvores elas eram literais, elas estavam presentes ali no jardim. Outras pessoas costumam olhar para essas duas árvores e entender uma figura, para dizer que, na verdade, o que Moisés está descrevendo ali são metáforas da vontade de Deus. O autor ele está utilizando uma metáfora, colocando ali duas árvores que expressam o cumprimento da lei de Deus e a sua recompensa, ou o quebrantamento da lei de Deus e as suas sanções. Então, quando nós olhamos para esse texto, embora nós adotemos a perspectiva literal, né, de olhar para o texto de Gênesis 2 e identificar que ali, de fato, existe duas árvores literais, como nós conhecemos, árvores com frutos, talvez um pé de goiaba, né, um pé de maçã, depende do seu gosto pela fruta, né? Outras pessoas optam em descrever que, na verdade, são figuras, aquelas árvores são figurativas e ela tem por objetivo expressar a literalidade do relacionamento pactual que Adão estava envolvido com Deus. Se Adão obedecesse a Deus, ele comeria do fruto da árvore da vida, ou seja, ele receberia a recompensa da vida por parte de Deus. Mas se Adão descumprisse a lei de Deus, comendo o fruto da árvore, que significa, na verdade, o quebrantamento e a desobediência de Adão para com o ser de Deus, ele receberia as maldições do pacto, né? Em poucas palavras, pensando nas diferenças interpretativas, nós conseguimos chegar a conclusões muito parecidas, no sentido de que as duas posições interpretativas focam na mensagem literal que o texto está apresentando. Portanto, por mais que nós tendemos ou tenhamos a preferência, né, de olhar para o texto de Gênesis 2 e entender que Moisés está expressando figuras, que é a proposta, o ponto de vista que eu defendo, eu não creio que em Gênesis 2 as árvores apresentadas na narrativa bíblica seja, de fato, duas árvores literais, mas é uma metáfora que Moisés está utilizando para mostrar a forma que o pacto de Deus foi apresentado ao homem e descrever como o homem se relacionou com Deus nessa relação pactual. Por mais que eu creia que ele seja uma figura, eu não nego, em hipótese alguma, que a mensagem por detrás seja literal, porque ela é literal. O texto está narrando justamente um evento literal, mas o autor está utilizando metáforas para descrever acontecimentos literais na história da humanidade. Mas o ponto que eu quero ilustrar não é esse. O ponto que eu quero ilustrar para vocês é o ponto presente ali no Gênesis capítulo 3. Eu peço que você abra comigo as escrituras em Gênesis capítulo 3. Abram comigo a sua Bíblia, ou as vossas Bíblias. Capítulo 3. Vou pedir para alguém ler apenas o versículo do 1 ao 3. Quem pode ler para a gente? Eu leio, Brenner. Pode ler? Pode. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Perfeito. Então aqui nós temos aí a presença de um ser enigmático, né? Para muitos, a Celeste do Castelo Rá-Tim-Bum, uma serpente falante, né? E eu quero propor para os irmãos que, na verdade, essa serpente falante, ela não era
um réptil, né? Como nós estamos acostumados a pensar. Não, eu não consigo olhar para esse texto e entender que, de fato, uma serpente, uma cobra como nós conhecemos, começou a falar. Por quê? Porque se eu e você olhássemos para o texto no hebraico, no hebraico, nós iríamos nos deparar com algo muito interessante. A palavra serpente no hebraico, ela traz uma ideia, na verdade, uma ideia de um ser serpentino. Não necessariamente uma serpente, como nós conhecemos, né? Mas um termo, um ser, uma serpente que tem um aspecto mitológico. Mitológico no sentido de que no Antigo Oriente Próximo, na cultura que Moisés vivia, na cultura que Moisés vivia, era era muito comum serpentes, cobras aladas com asas serem utilizadas como símbolo da proteção do trono dos deuses da antiguidade. Nós precisamos levar em consideração que o autor que escreveu o texto de Gênesis 3, ele vivia nesse mundo no qual era comum as pessoas associarem o trono dos deuses com guardiões que eram serpentes aladas. Então, eu quero que você olhe para o texto de Gênesis 3, não como um aspecto da serpente como sendo um ser literal ali, né? Uma serpente como nós conhecemos, mas como uma figura de linguagem que o escritor bíblico está descrevendo aqui. Por quê? Quando nós avançamos na narrativa bíblica, principalmente lá em Isaías 6, aí eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia lá em Isaías 6. Eu vou ler aqui o versículo 2, tá? Isaías 6, versículo 2. Serafins estavam por cima dele. Cima do quê? Do trono de Deus que o profeta Isaías estava vislumbrando, né? Serafins estavam por cima do trono de Deus, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 sobrevoava. A palavra serafim no hebraico, saraf, né, significa justamente uma serpente que queima, ou uma serpente avassaladora em chamas. Isaías, ele está olhando para o trono de Deus e ele está descrevendo justamente esse ser serpentino que sobrevoava e guardava o trono de Deus, como era costume das populações antigas descreverem o trono dos seus deuses. Isaías, ele vivia então numa cultura no qual essas figuras eram comuns, e ele está descrevendo os anjos, aqueles seres angelicais que estavam sob o trono de Deus, ou sobre o trono de Deus, como um ser serpentino, como uma serpente que possuíam 6 asas. Agora, vamos pensar que Satanás, que é a figura presente aqui em Gênesis 3, ele é uma figura angélica. Ele é um ser espiritual. Ele é um ser angélico que havia sido expulso do trono de Deus. É por isso, então, que o autor bíblico ele está empregando a figura da serpente. Ou seja, Moisés está mostrando na narrativa que quem tentou Eva e quem tentou Adão não foi uma serpente falante, como um animal, né, comum, como nós conhecemos, mas sim um ser espiritual. O próprio Satanás, um serafim, um anjo caído, estava diante de Eva, tentando ela, fazendo com que ela quebrantasse a aliança que Deus havia firmado com o seu povo. Interessante essa questão, né? Quando nós olhamos para as escrituras como um todo, como uma narrativa que se unifica, nós conseguimos encontrar elementos que explicam outros elementos, né? E aqui, então, em Gênesis 3, nós estamos diante de um ser espiritual, uma serpente, um serafim que está tentando Adão e Eva.
Isso faz muito mais sentido, meus irmãos, quando nós olhamos para os elementos culturais da Bíblia e nós vamos entender, à luz do livro do profeta Ezequias, que o Jardim do Éden, na verdade, era uma espécie de santuário, tá? E um santuário, na cultura do Antigo Oriente Próximo, era o lugar que as divindades se manifestavam entre seu povo. E o texto do Gênesis 3 vai dizer que Deus, ele se encontrava com Adão na viração do dia, ou seja, o Éden era o local que Deus se relacionava com o seu povo Adão. Tá? E é justamente nesse cenário, nesse ambiente templário, nesse ambiente de santuário, que a serpente, uma figura que o escritor está utilizando aqui, uma metáfora para descrever um ser espiritual, entra em cena. Ou seja, figuras de linguagens que não devem ser interpretadas literalmente, mas que ainda assim expressam um sentido literal dentro das escrituras, certo? Então, tendo em vista de que a Bíblia trabalha o tempo inteiro com figuras de linguagens, nós precisamos aprender quais tipos de linguagens quais tipos de figuras de linguagens existem nas escrituras. Eu separei algumas dessas figuras de linguagens que a Bíblia utiliza. Por exemplo, é muito comum nós encontrarmos figuras metafóricas de linguagem, aonde os escritores vão fazer comparações de um ser humano com alguma coisa, de um ser com alguma coisa. É muito comum nós encontrarmos simile, figura de linguagem de simile, personificação, essa aparece o tempo inteiro, né? Principalmente quando nós estamos lendo a literatura profética. É muito comum nós lermos nos textos proféticos, meus irmãos, a seguinte expressão: e a palavra do Senhor veio ao profeta de tal dizendo. É como se a palavra de Deus ela ganhasse forma e começasse a falar com o profeta, né? E isso é um tipo de figura de linguagem que o escritor utiliza para mostrar que a palavra de Deus ela se personifica e ela fala pessoalmente com o profeta. Uma outra figura de linguagem, e essa aqui já entra de encontro com aquilo que a Bia falou, né? Que é o antropomorfismo. O que é isso, antropomorfismo, né? É uma figura de linguagem que atribui ao ser de Deus características humanas. E essa figura ela é muito presente na literatura profética, na literatura poética, principalmente. Os Salmos, o tempo inteiro, está utilizando as características humanas para descrever o ser de Deus. Então, nós devemos ficar atentos a essas figuras da Bíblia para sabermos o que de fato está acontecendo ali e não interpretar literalmente como o Paulo Rogério colocou aqui para a gente. Porque se eu olhar para um texto bíblico que diz que as mãos de Deus, ela sustenta o universo, né? Eu vou pegar ali uma imagem do satélite e vou ficar olhando para ver se eu consigo encontrar as mãos de Deus segurando o planeta Terra. E não é isso que o texto bíblico está dizendo, né? O texto bíblico está utilizando uma figura de linguagem antropomórfica para mostrar para os leitores que, da mesma forma que nós, seres humanos, sustentamos, segurando as coisas com as nossas mãos, mostrando que nós temos controle sobre aquilo que nós seguramos, da mesma forma Deus, pelo seu imenso poder, ele está segurando todas as coisas, está mantendo o universo no seu devido lugar. Uma outra figura de linguagem presente nas escrituras é a figura de linguagem da antropopatia, né? O que é uma linguagem antropopática? Né? É uma linguagem, uma figura de linguagem que atribui sentimentos humanos a Deus, que vai dizer que Deus se arrependeu. Nós pensamos, poxa, quando eu faço algo errado, eu me arrependo. Então, se Deus se arrepende, logo Deus fez alguma coisa errada? Não, não é isso. Quando o texto ele utiliza essa figura, esse sentimentalismo
esse sentimentalismo humano para se referir ao ser de Deus, ele está querendo dizer que, na verdade, não é que Deus se arrepende como o ser humano se arrepende porque o ser humano errou ou porque o ser humano falhou, mas porque ele está mostrando que o curso da narrativa bíblica ela está mudando. Deus até agora ele tinha feito algo, mas agora ele começa a fazer algo que vai na direção oposta. É porque Deus falhou na sua soberania? Não. É porque esse é o plano de Deus e que o profeta ou o escritor bíblico, para se fazer entendido em termos compreensíveis pelos seus leitores, ele faz uso dessa linguagem, dessa figura de linguagem antropopática, né? Mas é muito comum também nós encontrarmos na Bíblia textos que vão utilizar a figura de linguagem do zoomorfismo, ou seja, vai atribuir características de animais ao ser de Deus, né? Vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que Jesus é de fato um cordeiro? Né? Vai dizer que Jesus ele é o leão da tribo de Judá. Será que Jesus ele tem uma forma espiritual de um leão? Não. O texto está mostrando que Jesus ele possui a imponência, a realeza de um leão, né? Ele é imponente como um leão, mas que ele também ele é obediente e ele é levado ao matadouro sem reclamar por ser um cordeiro de Deus, que na verdade era um animal utilizado para ser sacrificado para expiar o pecado do povo. Quando diz que as forças de Deus são como a força de um boi selvagem, o escritor bíblico está querendo dizer para o seu povo, olha, a força de Deus ela é tremenda. E aquele povo conhecia uma força tremenda como sendo uma força de um boi selvagem, que fazia todo o serviço árido de puxar carroças naquele solo difícil de trabalhar, né? Então tem todo esse pano de fundo, tem todo esse contexto por detrás. E nós também temos as figuras preferidas, figura de linguagem preferida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é uma parábola, no qual se conta uma história com a finalidade de ilustrar algum princípio espiritual. Mas a Bíblia também trabalha com outras figuras, né? A Bíblia vai empregar figuras de superexpressão, como linguagem hiperbólica, né? Hiperbólica, perdão, como acontece ali no final do Evangelho de João, que João vai dizer que se ele fosse registrar todos os feitos que Jesus realizou, não caberia dentro de um livro. Será que Jesus realizou tantos feitos assim durante o seu ministério terreno? Não. O que João está querendo dizer é que Jesus, por ser Deus, ele continua constantemente fazendo feitos extraordinários que nenhum livro do mundo seria capaz de conter esses feitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Também nós encontramos figuras de omissão, aonde perguntas retóricas elas são empregadas, tá? E até mesmo em figuras de linguagens que traz uma ideia de suavização, como ironia ou eufemismos, né? E como nós não temos muito tempo, e essa é a nossa última aula, eu quero, na verdade, propor para vocês que vocês... Eu não sei se vocês já leram o capítulo 6, eu não lembro se eu pedi para vocês ler o capítulo 6 do livro aqui do Elder Cardin. Eu pedi para vocês lerem alguma vez o capítulo 6 do livro do Elder Cardin? Pedi, né? Então vocês já leram algo sobre figura de linguagem, eu não estou falando algo estranho para vocês. Então, eu quero propor, antes de nós virarmos aqui o nosso bloco, para a gente fazer um rápido exercício à luz do texto do Salmo 31. Vamos abrir aqui a Bíblia no Salmo 31. Eu até ia colocar esse salmo aqui na tela, mas eu acabei esquecendo. Eu vou ler aqui apenas alguns textos e eu vou perguntar para vocês os tipos, quando o texto se refere ao antropomorfismo e quando o texto se refere a uma metáfora, tá bom? E quem quiser responder, é só levantar a mãozinha aí no chat que eu passo a palavra para vocês.
Vamos pensar aqui no versículo 2 do Salmo 31, versículo não, do verso 2. Salmo não tem versículo, ele tem verso. Salmo 31, verso 2. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, ser o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és minha rocha e minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiar, e me Travou? Ih, travou. Achei que era o meu que tinha travado. O áudio de todos está funcionando? Eu, particularmente, parei de ouvir o Vênia. Tá travado ainda. O meu tá. É, então, ele travou e não voltou mais. Eu mandei aqui no WhatsApp dele. Opa. Acho que agora ele entra, fica tudo certo. Agora a gente não tá te ouvindo. Abre o áudio. Pronto, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Problemas técnicos com a internet. Eu conectei aqui minha internet do celular, minha internet caiu. Bom, então a Dag estava respondendo, né? É. E quais dessas duas figuras de linguagens estão presentes no verso 2 do Salmo 31? Seus ouvidos, antropomorfismo, né? Perfeito. E metonímia, porque ele faz a questão dos objetos aí. Minha rocha de refúgio e fortaleza, eu acho. Não tenho certeza. Minha cidadela, cidade fortíssima, né? A Bia, quais figuras de linguagem o verso 3 trabalha? Será que caiu de novo a internet? Eu vou pegar meu celular para você comentar. Essa da rocha, né? Porque tu és a minha rocha, do versículo 3, né? Isso. E encaminha por causa do teu nome. Essa da rocha seria. Eu não sei em qual que entra. É porque, assim, há tanta metáfora, Vou botar a aqui. metonímia, a simile, são metáforas são figuras de linguagem de comparação. E é muito difícil a gente fazer uma distinção do que De é qual o que é exatamente, né? isso. Mas, por exemplo, uma metáfora, né, elas sejam figuras de comparação, elas são diferentes, porque enfático, muito direto, dizendo que Deus é rocha e que Deus é fortaleza. Só que o Massimile, por exemplo, ela vai utilizar justamente a comparação entre dois elementos distintos. Então aqui nós temos justamente um simile, porque ele compara tanto a rocha como a fortaleza, mas são figuras de linguagem. Nós não devemos olhar para o texto bíblico e dizer, olha, Deus ele é uma rocha, Deus ele é uma fortaleza. A Bia falou que está travando bastante. Isso, agora parou. É quando você começou a explicar e tava travando bastante. Tá, deixa eu só mudar minha rede aqui. Bom, agora eu acho que vai ficar melhor.
Então, na verdade, o texto aqui, o verso 2, é uma simile, tá certo? Enfim, bom, alguma dúvida a respeito de figuras de linguagem? Eu não cheguei eu não lembro, na verdade. Eu passei por isso, porque a hora que você falou, a gente vai falar de figura de linguagem. Eu falei, nossa, mas eu Aham. já vi isso. Será que ele já deu uma aula disso ou que eu vi no livro? Eu Eu acho que eu passei vi no por ele no livro, livro. mas eu não sei se tem todas essas especificadas. Tem, Você lembra se tem? eu procurei Tem Ah, todas. trabalhar, show, show. porque na verdade qualquer livro de hermenêutica vão trabalhar as mesmas figuras de linguagem, né? Se você olhar esse livrinho aqui, bonitinho, do Gordon Fee, ele vai trabalhar as mesmas figuras de linguagem que o Elder Cardin vai trabalhar aqui. Então, vamos fechar esse bloco, tá? Eu espero que tenha ficado claro que as figuras de linguagens, elas existem, elas estão presentes nas escrituras, em alguns gêneros literários mais presente do que outros, como é o caso da literatura poética e da literatura profética. Essas figuras de linguagem não devem ser interpretadas de forma literal, embora elas transmitam ideias literais, e nós precisamos saber identificar quais tipos de figuras de linguagem estão sendo empregadas pelos escritores bíblicos para conseguirmos captar em sua inteireza o assunto que ele está comunicando com os seus leitores e também conosco, intérpretes das Escrituras. Então, fechamos esse bloco. Vamos agora para o nosso segundo bloco, que é falar sobre o gênero literário da profecia ou gênero literário profético. E esse gênero, meus irmãos, eu preciso admitir para vocês que ele é um tanto quanto difícil de ser interpretado, porque a utilização de figura de linguagem, de simbolismo ou de alguma outra espécie de figura é tão presente nesses textos, e isso faz com que a nossa mente, muitas das vezes, bugue. E uma das razões do bug da nossa mente em relação à literatura profética se dá pelo fato de que nós temos um entendimento equivocado do que seja a profecia bíblica. Quando nós pensamos em profecia ou literatura profética, a nossa mente quase instantaneamente é acometida a textos que falam a respeito de eventos futuros, há textos que falam a respeito de eventos escatológicos, há textos que mostram figuras bíblicas ou personagens bíblicas revelando algo a respeito da vida da pessoa, os segredos do coração das pessoas. E nós acabamos fazendo uma associação generalizada de que literatura profética se refere apenas a esses eventos ou apenas a esses elementos presentes também na literatura profética. Mas eu quero dizer para os irmãos que a literatura profética, antes de tudo isso, ela é uma literatura que está associada à proclamação da lei de Deus para um público errante, para um público pecador que quebranta constantemente a lei de Deus. Então, para nós entendermos como, de fato, o gênero literário da profecia ele se desenvolve nas escrituras, para sabermos como nós devemos ler, interpretar esse texto, ele passa, em primeiro lugar, com uma definição do que é, de fato, esse gênero literário. Se a profecia não se refere apenas a eventos futuros, ou apenas ou exclusivamente a revelações a respeito da vida das pessoas, a que mais a literatura profética se refere? Bom, a literatura profética, sobretudo, como eu falei, passa, em primeiro lugar, pelo nosso entendimento do que é um profeta.
Porque a literatura profética, ela foi desenvolvida, ela foi escrita por um profeta. É por isso que ela ganha essa nomenclatura, né, de literatura profética. Mas o que é um profeta? O que faz um profeta? Quem sabe me responder o que é um profeta ou o que faz um profeta? O que esse ofício diz respeito no Antigo Testamento de forma exclusiva? É mensageiro de Deus, né? Transmitir a mensagem de Deus. Um mensageiro. O mensageiro de Deus. Um profeta seria um mensageiro de Deus. A palavra profeta, ela vem do hebraico nabir, né, e significa um porta-voz. Um porta-voz. E esse termo nabir, em hebraico, é um termo derivado de um verbo semítico, nabur, que significa justamente chamar, né? Significa justamente chamar. E esse termo, ele é empregado em Êxodo capítulo 7, versículo 1. Abra comigo as escrituras em Êxodo 7, versículo 1. Versículo 1 e versículo 2. Quem pode ler para a gente? Eu leio. O Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será teu porta-voz. 2. Você falará tudo o que lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Certo, então Moisés ele foi comissionado, chamado por Deus, né, para ser o libertador do povo, para falar para o faraó que ele deveria deixar os israelitas irem com Moisés para fora do Egito adorar o Senhor. O faraó então se mostra relutante e Moisés também. Moisés fala que ele é um homem de língua pesada, que ele não era um bom orador ou um bom comunicador para falar com o faraó, né? E Deus fala que ele iria constituir Arão, o irmão de Moisés, para ser o porta-voz de Moisés, né? A palavra que aparece aqui é justamente a palavra nabir, que significa profeta. Em outras traduções da Bíblia, o termo profeta é transcrito ali de forma literal, dizendo que Arão ele foi constituído e designado por Deus por ser profeta para Moisés, no gesto dele comunicar a mensagem que Deus revelaria a Moisés, Moisés passaria para Arão e Arão falaria ao faraó. Ou seja, Arão ele era um porta-voz, um mensageiro de Moisés. E é muito interessante, porque uma definição comum e muito apropriada para descrever um profeta é dizer que um profeta é uma pessoa que fala por meio de outrem, ou fala por outrem, né? É como se uma pessoa falasse por Deus. Ele é um mensageiro que leva a mensagem de Deus. Mas vamos pensar no seguinte: se um profeta é um mensageiro de Deus, né? Se um profeta é um mensageiro de Deus e ele leva a palavra de Deus às pessoas, a palavra de Deus ela está restrita a falar apenas de assuntos futuros? Ou o mensageiro de Deus ele foi constituído e levantado por Deus para comunicar e expressar a revelação que Deus já havia dado ao povo, a saber, os 10 mandamentos? Principalmente a pregação dos 10 mandamentos. Porque quando Deus, meus irmãos, ele separa a nação de Israel para si, ele firma um pacto com a nação de Israel. E dentro desse pacto, como nós já vimos lá em Deuteronômio 28, né, o Davi até citou esse texto na pregação do aniversário da igreja, o povo estava nessa relação pactual com Deus. Então, ele deveria obedecer à lei de Deus para receber as bênçãos, ou eles quebrantariam essa aliança de Deus e receberiam as maldições. Então, o povo de Deus estava andando errante.
o povo de Deus estava quebrantando a sua aliança. Por isso, Deus levantava profetas, mensageiros dele, que eram enviados ao povo para chamar aos israelitas ao arrependimento mediante a pregação da lei de Deus. Em outras palavras, o ministério profético ou a literatura profética do Antigo Testamento, ela está intrinsecamente relacionada com a relação pactual de Deus à luz dos 10 mandamentos. Então, quando nós lemos uma literatura profética, o que se escancara diante de nós é o gesto da pregação do profeta ao povo de Deus à luz do texto dos 10 mandamentos. Os profetas diziam para o povo: vocês estão pecando contra Deus, vocês estão adorando outros deuses, vocês estão adorando imagens esculpidas, vocês estão roubando, vocês estão fazendo isso, aquilo e aquilo. Portanto, volte-se à lei de Deus, obedeçam à lei de Deus. Essa é pelo menos 60 a 70% do conteúdo revelacional do Senhor na literatura profética. Se nós somos leitores atentos das Escrituras, nós vamos perceber que esse tipo de tratativa na literatura profética é muito presente. É muito presente. Mas não somente isso. Não somente isso. Para entendermos melhor o que é o gênero da literatura profética, nós precisamos levar em consideração também que essa literatura mostra o tempo inteiro que os profetas deveriam ser submetidos a uma avaliação. Que avaliação é essa? Quando um profeta falasse a respeito de coisas pertinentes ao futuro, aquela, seja um futuro longevo, ou seja um futuro próximo, as palavras daquele profeta deveriam se cumprir para que ele fosse considerado um profeta verdadeiro. Se as palavras daquele profeta não se cumprisse, aquele profeta deveria ser considerado falso, portanto, apedrejado por estar rogando para si ser um mensageiro de Deus, ser alguém enviado por Deus, ser um porta-voz de Deus, ao passo que Deus não comunicou, não autorizou aquela pessoa a fazer isso. Ou seja, os profetas, eles eram pessoas comuns, eram pessoas como eu e como você, e a preciosidade ou o acerto da sua mensagem não estava em si mesmo, mas estava num elemento transcendente, num elemento que vinha fora dele, que era o Deus que revelava aquelas coisas para ele. E a literatura profética, então, ela visa, em primeiro lugar, a chamar o povo ao arrependimento e andar conforme a lei de Deus, mas ela também visa a santificação do povo. Antes da literatura profética dizer respeito a acontecimentos futuros, ela tinha o propósito de santificar o povo. Como? Trazendo o povo à observância da lei de Deus. E as profecias, então, quando direcionadas a eventos futuros, a eventos de julgamento de nações, a julgamentos de reis, visava revelar, sobretudo, a soberania de Deus sobre o mundo. Então, quando nós estamos lendo a literatura profética, nós não podemos perder isso de vista, tá certo? A literatura profética, quando revela acontecimentos voltados para acontecimentos futuros, acontecimentos gloriosos, a vinda do reino messiânico, né, ou a instauração plena do reino de Deus, na segunda vinda de Cristo, ou do juízo que o Senhor trará sobre as nações, essas profecias visam enaltecer, revelar a soberania de Deus. E essas profecias também visam confirmar e testificar verdades afirmativas a respeito dos acontecimentos do porvir, ou confirmar e testificar verdades afirmativas no tocante à promessa do cumprimento dos aspectos condicionais da lei de Deus. Ou seja, se o povo obedecesse à lei de Deus, eles seriam confirmados, testificados que as verdades daquelas bênçãos sobreviriam ao povo, ao passo de que o oposto também era verdadeiro.
e a literatura profética, seja no aspecto de chamar o povo ao arrependimento mediante a pregação da lei, seja em anunciar acontecimentos futuros, visava, em última instância, anunciar o evangelho, anunciar a redenção. É por isso que o profeta Isaías, do começo ao fim do seu livro, vai falar a respeito do Messias vindouro, do servo sofredor, daquela pessoa que teria o seu corpo transpassado e levaria os nossos pecados sobre si. Por quê? O plano redentor de Deus, anunciado lá em Gênesis 3, que é reverberado na literatura profética no tocante às profecias futuras, visava, em última instância, anunciar o evangelho, mas também anunciar o juízo de Deus contra as nações que oprimiam o seu povo, tá certo? E tudo isso, meus irmãos, era feito de várias maneiras na literatura profética. Então, pense nesses 7 elementos, pense nesses 7 fatores apresentados aqui na nossa tela e vamos ver como isso era feito de maneira distinta na literatura profética. Bom, em primeiro lugar, o anúncio da exposição da lei do Senhor, que reforçava e salientava a importância dos israelitas guardarem essa relação pactual que eles tinham com Deus, elas eram feitas muitas das vezes por meio de pronunciamentos proféticos, com aquela típica palavra que os pentecostais gostam bastante, né, quando eles vão entregar alguma revelação, dizendo, assim diz o Senhor. Muitas das vezes, quando essa expressão aparece no Antigo Testamento, na literatura profética, assim diz o Senhor, nem sempre está se referindo a acontecimentos futuros. Muitas das vezes, o assim diz o Senhor está dizendo sobre um povo que foi comprado por Deus, foi libertado por Deus e que ainda assim se desviou dos seus maus caminhos. Por exemplo, abram comigo as Escrituras. Eu acho que eu anotei a referência errada, peraí. Abram comigo as Escrituras no texto. Tá. No texto de 1 Reis, capítulo 13, versículo 21. 1 Reis 13, 21. Olha só o que diz a palavra de Deus por meio do profeta. 13, 21. Ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. É claro que aqui o contexto é um contexto bem interessante, mas nós não vamos explorar o contexto. Só quero mostrar para vocês como essa expressão não diz respeito apenas de acontecimentos futuros, de profecias futuras, mas também é um direcionamento que Deus dá por meio do seu profeta para dizer para as pessoas que elas pecaram contra Deus ou que elas não obedeceram a Deus no tocante ao cumprimento da lei ou em algum outro aspecto. Percebam que aqui no versículo 21, o texto não está falando de acontecimentos escatológicos, acontecimentos futuros, mas de um fato presente, dizendo que a pessoa, aqui o alvo da profecia, havia desafiado a palavra do Senhor e não havia obedecido a palavra do Senhor. Nós conseguimos encontrar outros exemplos espalhados pela Escritura como um todo. Por exemplo, se nós olhássemos aqui para o texto
do profeta. Eita, tô ruim de referência bíblica hoje, hein? Meu Deus. Pro texto de Amós, capítulo 2, versículo 6, o texto vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vende por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Deus está utilizando o profeta Amós para dizer para os israelitas, usando a expressão, assim diz o Senhor. Olha a conduta que vocês estão tendo. São condutas que não me agradam. Então, meus irmãos, quando você olhar para um texto bíblico do gênero profético, procure entender se a expressão assim diz o Senhor é uma correção, é um chamado arrependimento por parte de Deus ao povo, ou o assim diz o Senhor traz uma ideia de uma profecia longeva. Uma outra forma que a literatura profética se manifesta é por meio de tipologias, né? Aonde o Novo Testamento vai apresentar ali os seus antítipos complementares. Quem foi meu aluno de teologia bíblica sabe perfeitamente o que é uma tipologia. Uma tipologia é nada mais, nada menos do que o estudo dos tipos. Ou seja, um texto do Antigo Testamento apresenta um tipo, e esse tipo ele é apresentado com seu antítipo no Novo Testamento. Por exemplo, Adão, ele era um tipo de representante federal da raça humana diante de Deus. Cristo Jesus é o antítipo de Adão, que também é um representante federal da raça humana diante de Deus. E as profecias do Antigo Testamento, muitas das vezes, elas são apresentadas como tipos. E esses tipos são cumpridos no Novo Testamento, com o seu antítipo. Mas, Brenner, como nós vamos saber quando uma tipologia está sendo utilizada? Simples, quando o Novo Testamento falar que aquela profecia era uma tipologia. Mas nós também temos, dentro da literatura profética, uma grande variedade de simbolismos, tá? Os profetas, eles utilizam muitos símbolos, como, por exemplo, quando o texto do profeta Isaías vai dizer que Deus, ele viria nas nuvens do céu em juízo contra a nação do Egito. Será que Isaías está utilizando uma linguagem literal para dizer que, na verdade, Deus está vindo montado numa nuvem, visivelmente em juízo contra a nação do Egito? Não. Ele está utilizando um simbolismo, uma figura, para dizer que Deus ele iria julgar a nação egípcia por meio da sua ira. E o simbolismo que ele utiliza na linguagem profética é justamente essa, Deus vindo sobre as nuvens do céu. Nós precisamos identificar isso. E uma outra forma que a profecia acontecia no Antigo Testamento, meus irmãos, era por meio de sonhos e por meio de êxtases, tá? E muitas das vezes os profetas entravam em transe, eles tinham uma experiência espiritual sobrenatural, no qual eles eram arrebatados de si, eles tinham visões mirabolantes a respeito de coisas, de acontecimentos futuros, como é o caso do profeta Daniel, que tem aquela visão, daquele sonho, daquela grande estátua que representava os reinos da terra, né? Tudo isso acontece na literatura profética. Nós encontramos esses acontecimentos, tá certo? E uma coisa que nos ajuda a interpretar as profecias é que as profecias, em muitos dos casos, elas trazem consigo marcadores temporais que nos ajudam a discernir ao tempo que elas se referem. O que é o marcador temporal? O marcador temporal, meus irmãos, é, na verdade, algum indicativo no texto que marcam algumas eras ou alguns
períodos. Por exemplo, quando Jeremias profetizou que a nação de Israel ficaria 70 anos no cativeiro babilônico, essa profecia ela pode ser interpretada de forma literal, no qual nós vamos dizer que os 70 anos se cumpriram na risca como 70 anos. Por quê? Porque o texto apresenta uma marcação temporal de 70 anos. Um outro texto que traz uma marcação temporal muito interessante, que nos ajuda a interpretar o texto, é justamente o capítulo 12 do livro do profeta Daniel. Porque lá diz que Daniel, depois que ele escreveu ali, teve toda aquela experiência em registrar aquelas visões, de proferir aquelas profecias, o texto diz, o anjo falando para Daniel que ele deveria selar o livro. Por que Daniel deveria selar o livro? Porque aquelas profecias não eram pertinentes e relativas aos dias de Daniel, mas eram relacionados a dias futuros. Nós temos uma marcação temporal. Para quando as profecias iriam se cumprir? Para o futuro dos dias de Daniel. E, de fato, elas se cumpriram. Grande parte delas se cumpriram, inclusive, no primeiro século, com a destruição do Templo de Jerusalém. Um outro marcador temporal clássico que nós temos é lá em Mateus capítulo 24, versículo 33, né, onde nós encontramos aquele clássico discurso de Jesus no sermão profético, que ele diz algo relacionado à destruição do templo, algo futuro para os dias dos discípulos, né? E os discípulos perguntam para Jesus, quando esses eventos se sucederão? Jesus diz, não passará esta geração. Uma marcação temporal. Esta geração que para o judeu era o equivalente a 40 anos. Agora, todas as profecias trazem consigo marcadores temporais? Não. Mas algumas trazem consigo marcadores temporais e nós, como intérpretes da Bíblia, precisamos ficar bem atentos a essas marcações temporais presentes na profecia bíblica. Há alguma dúvida a respeito da literatura profética? Vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Por enquanto tá tranquilo, Benny. Tô acompanhando aqui pelo livro também, alguns comentários. Eu fiquei, na verdade, uma dúvida. Tem, dentro da profética, tem a apocalíptica, né? Tem alguma especificidade? A literatura apocalíptica, ela diz algo a respeito a instauração do reino de Deus, né? Ou ela diz respeito a acontecimentos do fim dos tempos. É por isso que ela é classificada como literatura apocalíptica, né? E a grande forma que nós temos para discernir a literatura profética propriamente dita da literatura profética apocalíptica é justamente os elementos textuais. Se as profecias falam a respeito da instauração do reino de Deus na terra e descreve toda aquela nossa esperança de restauração da terra, de renovação da humanidade, é uma literatura apocalíptica. Ou, se o texto fala descreve eventos relacionados ao fim dos tempos, nós temos também contato ali com uma literatura apocalíptica. Agora, a maneira de interpretarmos a literatura apocalíptica é um pouco mais complexa, porque nós podemos utilizar uma variedade de ferramentas hermenêuticas, como, por exemplo, nós podemos interpretar a literatura apocalíptica, que fala a respeito do reino de Deus, como uma ferramenta hermenêutica historicista, dizendo que ao longo dos anos esse reino será empregado, instaurado de forma progressiva na história. Ou nós podemos interpretar esse reino de Deus sendo instaurado de forma idealista, né? Não é que de fato essa terra será restaurada, né? Mas apenas nós vamos
nós temos contato com a restauração na Terra, mas se refere à nossa vida na eternidade, mas nós também podemos utilizar a ferramenta futurista e dizer que esse reino é algo reservado apenas para o futuro. Ou nós podemos utilizar também a ferramenta preterista e dizer que, na verdade, esses eventos relacionados à literatura profética que versa sobre o reino de Deus, que versa sobre alguns acontecimentos do fim dos tempos, se referem a acontecimentos passados, e eu não entrei nesse detalhe para me aprofundar, porque no próximo semestre vocês terão aula de escatologia, e a matéria de escatologia vai explorar com mais profundidade, com muita mais propriedade do que eu, os aspectos da literatura apocalíptica, tá? Mas o que difere uma literatura da outra é justamente esses elementos textuais que se referem ou à instalação do reino de Deus ou acontecimentos próprios da consumação dos séculos. Perfeito. Surdo? Obrigado. Nada. O senhor levantou a mão? Então, eu ia comentar isso, né, que no livro ele fala que a sua visão escatológica também influencia em como você interpreta algumas profecias, né? E ele também comenta no livro que na profética não tem só a questão na apocalíptica, né? Também tem aquelas profecias que às vezes nem são cumpridas, né? Porque elas são condicionais, né? Então, Deus tem uma profecia. O profeta chegava para o povo, né? Ele dá o exemplo lá de Nínive: se você não se arrepender, vai acontecer isso e isso. Aí o povo se arrependeu, a profecia não se cumpriu, né? Porque ela tinha uma condicionante, né? Então acho que esse também é um fator que diferencia a apocalíptica de uma profética de maneira genérica. Sim, sim. Há muita discussão do texto de Jonas se de fato essa mensagem que ele estava anunciando ali era de fato uma profecia, né? Porque Deus fala para Jonas pregar em Nínive. E Jonas chega em Nínive falando assim: se vocês se arrepender, Nínive vai ser destruída, né? Mas será que essa era a mensagem que Deus tinha passado para Jonas? Tem muita discussão a respeito disso. Mas eu entendo a questão da profecia condicional. Uma coisa que eu não ia falar, mas o Elder Cardini trata nesse texto, nesse livro, e é algo que eu não concordo, em hipótese alguma, é justamente da profecia com duplo cumprimento, né? Ele vai dizer que em alguns casos a profecia ela possui um duplo cumprimento, ou seja, ela se cumpre nos dias do profeta, mas ela também se cumpre no futuro. E ele vai citar o exemplo do texto que diz sobre o ato da virgem dar à luz um filho, né? Quando ele vai dizer que nos dias de Isaías também aconteceu esse fenômeno histórico, né? Que uma virgem deu à luz a um filho nos dias de Isaías, e essa profecia também se cumpre em Cristo. Qual é a explicação que os exegetas que defendem essa ideia usam? Qual é o argumento que eles usam para sustentar essa possibilidade? De que uma virgem, no hebraico, não significa uma moça não casada ou uma moça que ainda não teve relações íntimas, né, com alguma pessoa dentro ou fora do casamento, mas se refere a uma jovem, né? Então, para esses, é como se a profecia de Isaías significava que uma jovem teria dado à luz a um filho e que esse filho seria um dos reis retos da descendência de Davi, que andaram segundo os caminhos do Senhor, né? É uma interpretação que alguns julgam ser possível, mas outros, como eu, creem que, na verdade, não é isso que a profecia ela estava se referindo, visto que Isaías é o profeta messiânico, ele estava falando, de fato, de um nascimento sobrenatural, no qual uma mulher que nunca conheceu um homem na intimidade engravidaria, teria dado à luz a um filho, e esse filho seria o redentor verdadeiro de Israel. Por que eu não creio na possibilidade da existência de uma profecia dupla? Porque se eu olho para um texto e eu julgo
que aquela profecia ela possui um duplo sentido, é eu que estou determinando o que o texto significa e eu não estou procurando entender como a profecia ela se cumpre na história da redenção. Vou dar um exemplo. Se eu olho para um texto e falo, ó, que há uma dupla profecia, com que critério hermenêutico eu olho para um outro texto e afirmo que ele não é uma profecia com duplo sentido? O critério se torna totalmente subjetivo. E eu creio que interpretações subjetivas são interpretações alegóricas e não são interpretações saudáveis de se fazer, né? Então, se você leu esse aspecto aqui no livro do Elder Cardim, sobre a questão da profecia com duplo sentido, é uma interpretação comum entre uma ala evangélica, mas não é uma interpretação comum em uma ala mais reformada no sentido ortodoxo, né? Não conheço nenhum teólogo reformado que defenda esse ponto de vista, além de que o Elder Cardim é um calvinista, mas ele não é um calvinista reformado no sentido estrito da palavra, mas aí também é assunto para matérias de história da igreja. Mas vamos voltar aqui e avançar um pouco para a nossa aula, que o nosso tempo já se foi, só para eu conseguir encerrar a questão do gênero epistolar, né? Talvez, meus irmãos, esse gênero epistolar, ou gênero das epístolas, seja o gênero que você está mais habituado a ler, a escutar pregação, a pregar, a usar esse texto para aconselhar pessoas, discipular pessoas, porque são textos próprios do Novo Testamento e são ensinamentos doutrinários pertinentes à vida da igreja, por exemplo, né? Mas eu quero meditar com os irmãos sobre o aspecto e o padrão que as epístolas do Novo Testamento seguem. Porque quando nós pensamos em cartas, nós não podemos nos equivocar e entender de alguma forma que o padrão de carta que nós conhecemos hoje é o padrão de cartas que os apóstolos conheciam e utilizaram para escrever o seu texto. Não. O padrão de cartas que os apóstolos utilizaram para escrever os seus textos era o padrão do mundo greco-romano, que era o mundo do Novo Testamento. E como funcionava e como era, por assim dizer, o padrão, né, dessas cartas? Bom, as cartas do mundo antigo, principalmente dos dias do Novo Testamento, ela possuía uma estrutura bem básica. Tá? Uma estrutura bem básica, no qual existia uma saudação, ou uma introdução ao assunto da carta, a instrução específica aos destinatários, que poderia ser uma orientação, uma petição, uma comunicação, ou até mesmo uma resolução sobre um determinado assunto, e depois essa carta ela era concluída com uma conclusão ou com uma consideração final. Então, vamos explicar isso aqui melhor. Uma carta. Para existir uma carta, precisa existir um remetente, que é a pessoa que escreve e que está enviando a carta, e um destinatário, que são as pessoas que recebem, certo? Essas cartas, ela começava com a saudação, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, que sauda a igreja dos crentes que estão em Éfeso. Né? E depois disso, então, existe um trecho no qual uma introdução à carta é apresentada. Por exemplo, abra comigo as Escrituras na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1 mesmo. Olha só como Paulo começa a sua carta com uma saudação. Versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está utilizando o padrão de cartas do mundo greco-romano e está começando aqui a sua
carta, a sua epístola, saudando a igreja. Do versículo 2 até o versículo 16 da epístola, capítulo 2 até o versículo 16, nós encontramos uma introdução dos assuntos que seriam tratados na carta. Versículo 1 até o versículo 4. Perdão, versículo 5. Eu vou ler só o versículo 5 para a gente ganhar tempo. Vocês bem sabem a nossa linguagem. Nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Versículo 6. Nem buscamos reconhecimentos humanos, quer de vocês, quer de outros. Paulo está, então, introduzindo o assunto que ele ia trabalhar ao longo da carta. Paulo, Silvano e Timóteo estavam sendo acusados por pessoas na região da igreja de Tessalônica de serem pregadores interessados no dinheiro do povo. Eles queriam serem sustentados pela igreja de Tessalônica. Então, Paulo ele vai introduzir o assunto da sua carta, no versículo 1 até o versículo 16 aqui do capítulo 2, e depois, então, a partir do versículo 17 adiante, Paulo ele vai passar algumas instruções específicas ao seu destinatário. Percebam que ele vai seguir justamente essa estrutura e, no fim, ele vai concluir ali a sua carta fazendo algumas considerações finais, como nós encontramos ali a partir do versículo 24 até o versículo 28, né? Paulo dizendo, aquele que o chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saudem todos os irmãos com um beijo santo. Responsabilize-os diante do Senhor para que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Esse aqui não é apenas o padrão da epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Esse aqui é o padrão das epístolas de Paulo ao longo de todo o Novo Testamento, como também é o padrão de outros escritores do Novo Testamento no gênero literário de epístolas. Então eu quero dar aqui algumas dicas para vocês de como nós devemos ler e interpretar as epístolas. Primeira dica, conheça o autor da carta. Conheça o autor de determinado livro. Tirando a epístola aos Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu, dos demais, nós conhecemos que Paulo escreveu suas epístolas, que Pedro escreveu epístolas, que Judas, que Tiago, que João escreveram epístolas, mas quem foi Paulo? Quem foi João? Quem foi Tiago? Quem foi Pedro? Quem foi Judas? É muito interessante nós sabermos quem foram essas pessoas para conhecermos o estilo literário dessas pessoas, né? Por exemplo, quando nós conhecemos o apóstolo Paulo, nós conhecemos o seu estilo literário, nós vamos perceber que a forma de Paulo escrever, ela era muito simples e muito objetiva. Paulo concentrava grande parte dos seus estudos em fazer uma apresentação da sua ortodoxia ou da teologia que ele acreditava, e depois Paulo ele faz uma mudança radical no curso do seu pensamento, marcado quase sempre por uma expressãozinha chave nos seus textos, que é a expressão portanto. Né? Se você olhar a Epístola aos Efésios no capítulo 4, Paulo ele vai utilizar essa expressão portanto para indicar que ele havia concluído o seu ensino doutrinário e agora está partindo para a parte prática. Quando nós lemos a Epístola de Paulo aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo desenvolve uma teologia muito densa, muito robusta, mas a partir do versículo 1 do capítulo 12, Paulo ele utiliza essa expressão portanto, para indicar que ele está mudando o curso da sua argumentação da parte teórica para a parte prática. Então, conheça o apóstolo Paulo, conheça o apóstolo Pedro, para que então você possa identificar qual é o estilo literário e a forma deles argumentarem. Uma outra dica, né, quando você for conhecer o autor, pergunta para si mesmo de onde ele escreveu a carta. E por que ele escreveu a carta? Paulo, quando ele escreveu a epístola aos Romanos, ele estava na região de Corinto. E por que isso é importante, meus irmãos? Por quê?
Porque a cidade de Corinto era uma cidade cuja as práticas homossexuais eram muito acentuadas, né? A palavra Corinto, ela tem um significado grego muito forte. Se eu fosse citar para vocês aqui, vocês iriam ficar até escandalizados, porque essa cidade, ela recebeu esse nome por conta do alto desenvolvimento de promiscuidade que existia entre os seus membros, entre os participantes dessa polis. E as práticas sexuais e promíscuas que os coríntios estavam envolvidos não eram apenas relacionados ao culto aos deuses com as prostitutas cultuais, não. Eram relações homoafetivas, homossexuais. É por isso que quando Paulo está escrevendo ali o capítulo 1 da epístola aos Romanos, né, ele vai dizer que os homens têm deixado as relações naturais, unindo-se ali a pessoas do mesmo sexo, é um sinal de que Deus entregou aquelas pessoas às suas paixões. Paulo ele está numa casa na região de Corinto, olhando para essas práticas entre os habitantes de Corinto, e ele tem então a revelação do Senhor, que aquelas pessoas elas vivem naquelas práticas tão absurdas, tão promíscuas, porque Deus as entregou às paixões infames do seu coração, fazendo com que homens e mulheres deixassem as suas relações naturais. Percebam que a região da onde o apóstolo escreveu a sua carta pode influenciar nos temas que ele está tratando na sua epístola. Por exemplo, né, qual era a ligação de Paulo com os seus destinatários? Pense novamente na epístola aos Romanos. Paulo ele não tinha estado pessoalmente com aqueles irmãos, mas ele conhecia algumas pessoas, né? Tanto é que ele vai saudar várias pessoas na igreja de Roma. Portanto, não eram todos. Paulo ele queria conhecer os romanos com a intenção de serem enviados por ele para a região da Espanha para evangelizar aquela parte da Europa. Então era necessário que Paulo apresentasse para aquelas pessoas que ele não conhecia o seu evangelho. É por isso que Paulo vai gastar 11 capítulos destinados a aspectos doutrinários da sua crença no evangelho, coisa que ele não faz em nenhuma outra epístola. Por quê? Porque era necessário que Paulo fizesse uma apresentação exaustiva da sua compreensão do Evangelho de Jesus Cristo. Tudo isso porque Paulo ele tinha uma relação espaçada, distante com os destinatários da sua carta, né? Porque Paulo ele não cita os membros da igreja de Éfeso, como ele faz em outras epístolas. Por quê? Porque Paulo ele era tão íntimo dos efésios que não precisava ele saudar os irmãos. Os irmãos já reconheceriam o seu estilo, o seu amor, ainda que Paulo não mencionasse o nome daquelas pessoas. Qual é a teologia do autor? Nós devemos perguntar, né? Qual é a teologia do escritor? Será que é possível identificar ela na sua epístola? Conheça os bastidores da carta, isso é muito interessante, meus irmãos, conhecer os bastidores da carta, qual é o pano de fundo, qual é a situação que aqueles irmãos estão enfrentando, será que eles estão enfrentando alguma espécie de heresia, será que eles estão enfrentando algum tipo de perseguição para que os assuntos dentro da carta façam mais sentido quando vocês forem ler? Procure identificar qual data a carta ela foi escrita. Procure também identificar se existe alguma conexão histórica com outros eventos bíblicos, em gerais ou paralelos, né? Como acontece na epístola de Paulo aos Efésios, na epístola de Paulo aos Colossenses, que são consideradas como as epístolas gêmeas, porque elas possuem mais de 60 versículos idênticos, tá? Idênticos, já falei, as conexões históricas, né? Procure saber as conexões históricas entre os livros, principalmente entre os livros de Atos e as cartas,
Porque quando você olha para o livro de Atos e você encontra informações a respeito da igreja de Corinto, da igreja de Éfeso, da igreja de Filipos, você vai encontrar um pano de fundo para ter contexto a respeito do que aquela igreja era, como aqueles irmãos se converteram, como os apóstolos lidaram com os primeiros crentes. Será que a obra naquela região foi uma obra fácil de ser realizada, ou foi uma obra no qual Paulo precisou, como os Efésios, né, perseverar diariamente, dia após dia, de porta em porta, com lágrimas nos olhos, ensinando o evangelho para aquele povo, para que eles se convertessem de fato? Procure identificar qual é o tom que a carta transparece. Será que Paulo ele escreve a carta com alegria? Será que Pedro ele expressa tristeza em relação ao seu destinatário? Será que João ele está exortando o seu povo? Será que as pessoas que receberam as cartas, os destinatários, estão sendo corrigidos? Ou os apóstolos estão apresentando apenas algum aspecto doutrinário ou apenas algum ensino? Né? A carta de Paulo aos Filipenses ela foi escrita na prisão, mas ainda assim, Paulo preso, Paulo sofrendo perseguições, Paulo escreve uma epístola falando a respeito da alegria, que é o tema da epístola aos Filipenses. Conheça os leitores da carta, isso é muito importante, né? Procure saber de forma minuciosa a quem a carta se destina. A epístola de Paulo a Filemon se destina a Filemon, mas quem era Filemon? Quem era Filemon dentro do cânon bíblico? Ele era um senhor de escravos, né? Por que Paulo está escrevendo a Filemon, né? São questões interessantes que nós devemos fazer. Os leitores da carta, eles são de uma igreja? Que igreja é essa? São a igreja de Roma, a igreja de Tessalônica? As epístolas são dirigidas a essas igrejas? As cartas, elas são pastorais e pessoais, ou seja, a carta de Tito e a carta a Timóteo, a carta a Filemon, elas não devem ser lidas, interpretadas da mesma forma que as epístolas de Romanos e Tessalonicenses são, porque a epístola de Romanos e a epístola aos Tessalonicenses são epístolas para a igreja, e as epístolas a Timóteo e a Tito, a Filemon, são cartas pastorais, são cartas pessoais, devem ser lidas com essa tonalidade. As epístolas, elas são gerais, elas se referem a várias igrejas, a igrejas de regiões ou a todas as igrejas, como são as epístolas gerais. Em quais circunstâncias os leitores receberam a carta? Em contextos de perseguição, dúvida teológica, problemas eclesiásticos? Tudo isso deve ser levado em consideração, meus irmãos, quando nós estamos interpretando ali um texto da palavra de Deus. E é necessário também que nós procuremos entender passagens em específicos dentro da própria epístola, porque tem pontos dentro da carta que são mais claros do que outros, como existem pontos que são mais nebulosos do que outros dentro da epístola, né? Será que a Paulo, quando ele escreve dizendo que tanto Andrônimo quanto Júnia, eles eram apóstolos do Senhor Jesus Cristo, ou será que eles eram considerados em alta estima pelos apóstolos de Jesus Cristo, né? É um assunto espinhoso que tem gerado muito debate nos dias atuais. Procurem entender essas passagens dentro da carta e dentro da teologia do Novo Testamento. Procure também, meus irmãos, entender qual a relação de um texto com aquilo que veio antes da carta, com aquilo que veio depois, né? E por fim, pense sempre nas aplicações que o escritor faz ao seu público-alvo e pense como aplicar em sua vida. E para a gente encerrar, rapidamente, vamos pensar também que o gênero, que o evangelho, ele também é um gênero literário, tá? Eu sei que nós somos tendenciosos a olhar para os evangelhos de Jesus Cristo como eles sendo simples relatos biográficos a respeito
da vida de Cristo. Mas os evangelhos não são relatos biográficos a respeito da vida de Cristo de forma exclusiva. Nós encontramos elementos biográficos a respeito de Cristo nos evangelhos. Ou seja, nós encontramos elementos biográficos de Cristo somente nos evangelhos. Os evangelhos são os relatos mais fidedignos para descrever características biográficas de Jesus Cristo. Mas o evangelho não é só isso. O evangelho é um gênero literário muito comum e muito presente em terras gregas, no dialeto e na língua grega clássica, como também no grego helenístico e outras formas dessa língua. E esse gênero literário, dentro desse contexto grego, ele funcionava, meus irmãos, como um anúncio de uma boa notícia, que é justamente aquilo que o significado etimológico do termo evangélico indica. Esse termo, esse gênero literário, ele era utilizado muitas das vezes por meio dos arautos, tá? Os arautos, eles eram os comunicadores ou os porta-vozes dos reis. Era como se um exército da antiga Grécia, né, ou do mundo de fala grega, saísse para guerrear contra seus inimigos. E eles chegariam ali no campo de batalha, e eles sairiam vencedores daquele duelo. Então, eles acampariam ali para tomar os despojos da guerra, para descansar, e o rei ou um comandante enviaria um arauto para a cidade que eles saíram para levar uma notícia. Tá? E essa notícia por escrito que o arauto levaria ali para a cidade, aonde ele leria em praça pública, descrevendo a vitória que o seu exército teve sobre os exércitos inimigos, eram entendidas e encaradas como uma boa notícia que estava chegando para as pessoas que estavam ali apreensivas para saber se o seu rei triunfou sobre os seus inimigos, que os seus compatriotas, os seus familiares estavam bem. É por isso que o termo evangelho no grego significa boas notícias, que eram as boas notícias que os arautos levavam do ambiente de guerra para a sua cidade, para o seu povo, trazendo de fato uma boa notícia de que o exército de uma província havia triunfado sobre uma outra província. O fato é também que nós não podemos negar que quando o resultado fosse negativo, né, o exército fosse derrotado, eles precisavam fugir, o arauto também ele era enviado à cidade, levando esse relatório negativo a fim de convocar mais pessoas para lutar a guerra. Mas, a via de regra, o gênero literário do evangelho tem justamente essa conotação e essa funcionalidade no mundo grego. E quando os apóstolos de Jesus Cristo eles foram escrever um evangelho segundo Jesus Cristo, eles tinham essa ideia em mente. Eles queriam passar para os seus leitores, para o seu público-alvo, as boas notícias de Jesus Cristo. E que boas notícias de Jesus Cristo são essas? Bom, são as boas notícias citadas lá em Gênesis 3:15, que o Redentor, um Salvador, seria enviado e seria um descendente da mulher que iria desfazer, destruir as amarrações que Satanás havia colocado à raça humana. Esse Messias, esse Redentor, viria desfazer a maldição do pecado que subjaz na criação e nas criaturas, que é um tema tão presente no livro do profeta Isaías, que os teólogos vão dizer que o livro do profeta Isaías é o evangelho do Antigo Testamento, porque constantemente Isaías está anunciando a desgraça do povo, Isaías está pregando sobre o desvio do povo, mas ao mesmo tempo Isaías está profetizando sobre o Messias vindouro, o Messias futuro, que viria transformar, libertar Israel e salvar Israel, como a boa notícia que a profecia de Deus
estava sendo encaminhada ao povo. E no Novo Testamento, então, tanto no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, o que esses escritores estão fazendo é anunciar para o povo que Jesus Cristo são as boas notícias que Deus deu para um povo que estava imerso no pecado e agora poderia contemplar a salvação diante dos seus olhos. Então, meus irmãos, quando vocês forem ler os evangelhos com essa perspectiva, de que o próprio Deus está mandando o seu arauto para comunicar as boas novas do reino de Deus. E o arauto do próprio Deus, o Pai, é o próprio Cristo, que é não apenas o idealizador do evangelho, mas ele é o próprio conteúdo do evangelho, porque ele é as boas novas que Deus enviou para o seu povo. E tudo isso, meus irmãos, que nós falamos aqui de forma bem corrida para conseguirmos cobrir, né, a proposta do nosso curso, nos ensina uma lição muito importante. A interpretação bíblica fiel, coerente, não é uma atividade para preguiçosos. A atividade da interpretação bíblica, uma hermenêutica sadia, ela é uma atividade para pessoas que estão dispostas a pagar um preço e se esmerar na atividade do estudo das Escrituras. Pois não é fácil, é necessário gastar horas e horas de leitura bíblica, horas e horas de pesquisa bíblica para conseguir entender um texto. Eu espero que o nosso curso, em algum sentido, tenha mostrado para vocês alguns caminhos que vocês deverão trilhar daqui para frente nos seus estudos teológicos para conhecer mais da revelação de Deus. É isso, pessoal. A nossa aula se encerra aqui. Nós passamos aí alguns minutos, 20 minutos do nosso tempo proposto. Eu peço perdão para os irmãos, mas eu precisava acabar de apresentar para vocês todos os gêneros literários existentes na Bíblia. Vocês têm alguma dúvida? Tem algum comentário a ser feito? Bom, dúvida ao longo do caminho surgiu sim algumas, né? Estava até mesmo acompanhando o livro, né? Eu li ele de forma, vamos dizer assim, até que rápida, né? Eu acho que é um livro que é um tema muito bom, que está no nosso dia a dia, né? Nós que pesquisadores hermenêuticos, né, da Bíblia, eu particularmente vou explorar um pouco com ele com um pouco mais de tempo. E também, na particular, quero falar que essa aula foi muito enriquecedora para mim, e muito boa para o meu aprendizado, para o meu desenvolvimento. Agradecer a oportunidade de fazer o curso e o prazer de não só estar com você nesse ambiente, Brenner, mas também com todos os irmãos. É isso, boa noite. Amém, Paulo. Glórias ao Senhor por tudo. E fico feliz saber que essa aula vai te ajudar aí a entender um pouco mais da palavra de Deus. Eu estou enviando aqui agora, tá? Estou disponibilizando o link da nossa avaliação. E a Dag, que entrou um pouco depois, Dag, vocês têm até a próxima terça-feira para responder. O link do Google Forms está aí no grupo, tá? Vocês podem consultar à vontade, consultar Bíblia, material, comentário bíblico, pregações, o que vocês quiserem para responder as perguntas. Pode consultar o pastor, pode consultar qualquer pessoa aí. Pessoal, foi um prazer dividir com vocês aí esse tempo. Eu fui muito abençoado com as colocações de vocês, com os aportes de vocês, né? Espero encontrar vocês mais para frente no nosso curso, se Deus assim o permitir, tá certo? Uma boa noite a todos e um bom término de semestre aí com as matérias e com as aulas que vocês terão com o André e com o Davi. Que Deus abençoe os irmãos. Até breve, viu? Até Valeu, mais, hein? Ana. Boa noite. Até mais. Boa Até noite. mais. Mais boa noite.